Oi pessoal, eu sou a Fana Lopes, bem-vindo ao canal e hoje nós estamos aqui com mais um videocast para vocês e eu tenho uma convidada muito especial. Hoje eu estou aqui com uma pedagoga que ela é praticamente uma psicóloga já também, porque já está se formando, em psicologia pela UNB. E é uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer e de ouvi-la, porque ela tem muitos ensinos para nós, principalmente para aqueles pais que estão aí passando por tanta peleja, por tanta luta com os filhos, principalmente na questão da aprendizagem, da nota baixa. Ai, meu Deus, o que a gente faz com esses meninos? Então, eu estou aqui hoje com a Kelly. Kelly, que alegria estar com você aqui. Muito bom te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o convite para vir falar um pouquinho com a gente aqui e socorrer, né, muitos pais aí que às vezes estão perdidos, sem saber que direção tomar com relação aos seus filhos, né, nessa caminhada aí desse cuidado com os nossos pequeninos. Então, eu queria que você se apresentasse agora para todos aqueles que estão nos assistindo, fala um pouquinho de você. E eu queria que você contasse também como é que nasceu no seu coração esse desejo de dedicar realmente a sua vida para as crianças, para os adolescentes, principalmente esses com mais dificuldade ali na caminhada escolar. Fala um pouquinho aí pra gente. Ai, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada, né? Pra mim é uma honra estar aqui e falar um pouquinho da minha história pra você, que é uma pessoa que também contribuiu muito pra minha caminhada, né, como profissional, que eu dei muito tempo, né, aula pra Dani, sua filha. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje com você. Que bom, Kelly. Então, começando, eu acho que eu escolhi pedagogia porque eu sempre tive dificuldade na escola. É mesmo? Sim! Não acredito. Tive. Então, as professoras não tinham muita paciência comigo. Uhum. Uma vez, na segunda série, eu lembro que a professora falava assim, se vocês não decorarem a tabuada, eu vou pendurar a orelha de vocês na grade. Meu Era Deus. desse jeito. E eu falava assim, ai meu Deus, eu tinha Você ficava se imaginando com as orelhas penduradas na grade. E eu falei, meu Deus, mas como é que é isso, assim? E eu não entendi aquilo, né? Pra mim, era isso mesmo, que a professora tava tinha tudo que fazer. certo. Tava tudo certo. Então, ela podia fazer esse terror e pânico e tava tudo bem. E eu sempre tive muita paciência de ajudar os meus amigos. Uhum. E quando eu entrei no ensino médio, tinha um menino que eu gostava. Ai, olha! Que dormia na aula, que não prestava atenção. Então, eu ficava prestando bastante atenção na aula. Pra ensinar pro garoto. Pra ensinar. Olha só, a motivação. Aí eu ficava pensando, gente, eu tenho que ficar bem atenta pra tirar todas as dúvidas desse menino que eu gostava. E aí era assim, então a gente se encontrava, estudava, nunca aconteceu nada, mas pelo menos assim, eu já desenvolvi aquela competência. Pelo menos te motivou, né? Sim, então já desenvolvi aquela competência do ensinar. Uhum. Então foi muito legal. Uhum. E aí quando eu saí do ensino médio, eu pensei, e agora, né? Qual profissão escolher? Uhum. Porque eu já tinha um ensino aqui dentro do meu coração, mas eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria seguir como profissão. Sim. E aí, a minha melhor amiga falou assim, mas por que você não escolhe pedagogia? Aí eu falei, mas pedagogia, você ensina tão bem. E eu ajudava ela também. Sim. Na escola, ela me ajudava em inglês, então a gente se ajudava solidariamente. E aí eu falei, então tá, vou fazer pedagogia, porque eu gosto de ensinar, vou ver o que vai dar. E aí eu passei no vestibular. Oba. Eu fiquei muito feliz. Naquela época ainda tinha aquela listinha do jornal. Nossa, eu amava, era tão emocionante, não é? Você com o dedinho olhando assim, cadê meu nome, cadê meu nome? Sim, aí meu pai falou, minha filha, seu nome saiu no jornal, que você tá aprovada. E eu fiquei muito feliz. E aí na faculdade de pedagogia eu descobri que era aquilo mesmo. Que bom. Que essa era a minha vocação, o seu ensinar. Chamado, né? Porque eu sempre gostei de ensinar as pessoas qualquer coisa. Então se eu aprendo uma coisa nova hoje, eu vou compartilhar com alguém. Que legal, Kelly. E aí... E minha mãe também não tinha muita paciência, assim, de me ensinar na escola, em casa, né? Com os deveres. Assim, com os deveres. E aí eu acho que aquilo foi me motivando a ajudar os outros que tinham dificuldade, assim como eu. Sim.
E assim foi a minha caminhada da pedagogia. Sempre me achei inserida naquele contexto, que era aquilo mesmo que eu queria, que era ensinar. É tão bom, né, quando a gente se encontra, né, Kelly? Sim. Porque, assim, eu acredito que é tão difícil, por exemplo, para um adolescente, né, tá ali com 17 anos. Meu Deus, ele vai ter que escolher ali uma coisa que vai definir o futuro dele, né, em termos de profissão e tal. Então, assim, é muito difícil. Então, quando você diz que fez uma escolha e essa escolha foi acertada, ai, que alívio que dá, né? Sim, e hoje eu vejo que não necessariamente aquela escolha dos 17 anos precisa ser a escolha da sua vida. Sim. Que você pode mudar no isso meio é interessante, do caminho. Que você pode também se formar em alguma coisa. Isso gera até menos tensão, né? Menos Sim. estresse, né? Ó, se eu errar aqui, lá na frente eu tenho possibilidade de corrigir. Sim, mas na escola isso não é ensinado. Exatamente. Então, os professores, os coordenadores, eles estimulam que você escolha a profissão da sua vida. Sim. Então, depois, com maturidade, você entende que não. Sim. Que aquela escolha pode ser uma escolha temporária, que você não precisa fazer daquilo a sua vida para sempre. Sim. E aí, o meu primeiro aluno, o que aconteceu? Eu entrei, né, na UNB, fiquei no primeiro ano já. Eu tinha uma amiga que tinha um irmão com dificuldade de aprendizagem. Aí ela falou assim, Kelly, você não quer dar aula pro meu irmão? Eu falei, mas eu nunca dei aula. Aí ela, mas você não falou que ajudava os seus amigos? Aí eu falei, mas era informal, assim, não era nada profissional. Aí ela, não tem problema. E ela confiou em mim. O Olha ensino só. do irmão. Aí eu falei, então tá bom. Eu vou lá e ver o que vai dar. E aí foi um grande aprendizado, porque ele tinha muita dificuldade. Ele já tinha o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. E era muito interessante, porque eu não tinha uma técnica ali. Sim. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Então eu desenvolvi algumas coisas. Aí eu entendi que ele não conseguia ficar muito tempo sentado. Sim. Prestando atenção no que eu estava ensinando. Então, em alguns momentos, ele ficava em pé, ele ia pegar alguma coisa na sala, ou alguma coisa na cozinha. E eu fui lidando com aquilo, porque eu entendi que sentado, 1 hora ele não ia ficar. Você foi, assim, se adequando à realidade dele, né? Exatamente. Você entendeu que tinha alguma coisa ali que você precisava fazer de diferente para que ele alcançasse aquilo que você estava ensinando. Sim, com os instrumentos e os meios que eu tinha disponíveis naquele momento. Sim. E deu muito certo. Que legal. Então, para quem via de fora, pensava, mas como é que você está ensinando esse menino? Ele está em pé, ele está levantando o tempo todo. Mas aquilo naquele momento deu certo para a realidade dele. Que legal. Porque eu sempre personalizei o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu escuto a demanda, eu estudo aquela demanda do aluno, e aí, a partir disso, eu vejo o que vai ser melhor para ele. Nunca tem uma caixinha, então para os meninos que têm déficit de atenção, vai ser assim, assim. Não existe uma fórmula, né? Sim, porque padrão. Cada ser humano é um universo. Claro. Cada um tem uma realidade específica. Então, para aquela realidade, eu tento moldar alguma coisa. Que e bacana. às vezes, no meio do caminho, também eu adapto. Não deu certo isso, então vamos tentar por outro caminho. Por ensaio e erro, né? Sim, sim. Agora, como eu já tenho mais experiência, eu erro menos. Mas ainda tem alguns ajustes que eu preciso fazer no meio do caminho. E aí eu vou adequando, mas assim, com muita consciência daquilo, com muita técnica, muito estudo. Que legal. Nossa, eu já conheço, assim, um pouco da sua caminhada e, assim, eu acho maravilhoso o jeito de você trabalhar. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas eu quero saber o seguinte, Kelly. Você, assim, já é tão jovenzinha, mas já tem, assim, uma vasta experiência, assim, com essas questões de crianças e adolescentes, com essa dificuldade de aprendizagem, né? Eu queria saber o seguinte, como é que essas crianças chegam até você? Normalmente, são os pais que te levam à situação, que te levam a criança, ou é a escola, ou por meio da escola que essas crianças chegam até você? Então, é sempre indicação dos pais uns dos outros. Sim. Então, aí esse meu aluno, né, o meu primeiro aluno indicou para outro, que indicou para outro. Aí eu falo assim, gente, eu conheço todo mundo aqui da rede, né, da rede de amigos. Quem tem filho, eu já sei quem tem, eu ajudo todo mundo. Então, aí vai sendo sempre por indicação. Eu nunca fiz propaganda, assim, do meu trabalho. Não, eu me lembro que eu te conheci por meio de indicação, de uma coleguinha da Dani também. Sim, é sempre indicação. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, assim, aproveitando a oportunidade,
é que a escola, ela não se moderniza. Sim. Uma vez, eu escutei de alguém falando assim, que se alguém do século XIX viesse para o século XXI, a única coisa que ela não estranharia era a escola. É mesmo, porque e aquilo, assim, eu até fico arrepiada assim, quando eu falo isso, porque pra mim é muito tocante, assim, é muito reflexivo. Sim. Porque a escola, dessa era tecnológica, do metaverso e de tantas outras coisas, ela não consegue se modernizar. E ela quer uma padronização de crianças e de adolescentes. E quando ela não consegue isso, quando alguém é diferente, alguém que não consegue ficar sentado na cadeira 5 horas com aquele método tradicional, o que elas fazem? Elas medicalizam as crianças. Sim. E medicalizam os adolescentes. Sim. Então, o que eu vejo nas escolas hoje, porque eu tenho muitos alunos de várias escolas, e o que eu vejo é assim, o caminho é, a criança ou o adolescente tem uma dificuldade de aprendizagem. A escola, ela já encaminha essa mãe para o neurologista. Sim. E para o psiquiatra. Em nenhum momento... Mas há um acordo com os pais para fazer esse encaminhamento? Acredito, né? Deve chamar os pais, conversam com os pais e fazem esse encaminhamento para o neurologista. Isso, para o neurologista. Sim. Mas qual que, na minha opinião, seria o caminho correto? De repente, a criança, ela realmente não se adaptou àquele método tradicional de ensino. Sim. E a escola realmente é enfadonha, ela só é conteudista, ela em nenhum momento faz alguma dinâmica de interação com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, não muda o contexto ali, né? Então, por exemplo, uma coisa simples que podia ser feita. Numa aula de ciências, por exemplo, para uma criança, sai da sala. Essa diversificação, isso demanda tempo, trabalhoso. Eu já fui professora também. Eu já fui professora de 1ª a 4ª série há muitos e muitos anos, né? E eu lidava com essas questões também. Então, eu percebia, eu tinha essa visão que você tem, né? De que realmente, assim, aquele ensino tradicional ali, de repente, se ele não está dando certo, meu Deus, pega esses meninos, leva para debaixo de uma árvore, né? Vamos falar, como você falou, aula de ciências, vamos ver aqui a natureza, sei lá, né? Colocar num outro contexto para que aquele conteúdo, a criança aprenda de uma forma melhor, né? De uma forma mais proveitosa aquele conteúdo. Sim, mas eu acho que o problema está já na formação desse professor. Então, já na faculdade, aquilo não é estimulado. Então, o que geralmente os professores de áreas específicas aprendem? Eles aprendem conteúdos passivamente. Então, eles não aprendem essa dinâmica, essa outra didática. Então, o cerne está ali na formação desses professores. Verdade. Então, como é que a gente quer uma coisa diferente se na formação é tão defasada? Como é que esses professores vão tentar algo novo se eles não conhecem mesmo esse algo novo? Então, acho que a estrutura está aí. Até no nosso curso mesmo de pedagogia, tinham muitos professores tradicionais. E era muito difícil ali ultrapassar esses obstáculos. Para tentar algo novo também. E muita gente resiste também, não é, Kelly? Sim, resiste. Tem muito profissional que fica ali resistente. Não, eu quero esse ensino tradicionalzinho. E as coisas estão mudando assim muito rapidamente. É muita tecnologia, é muita informação e tudo muito rápido. Então, realmente, a escola ela precisa acompanhar essas mudanças, né? Precisa acompanhar e também os pais precisam valorizar também essas mudanças. Porque às vezes, quando um professor tenta algo diferente, ele é visto como, não, mas por que você está fazendo isso? E o conteúdo? O vestibular está aí. Porque a sociedade valoriza muito isso. O que é importante? Que o adolescente passe no vestibular. Mas o que aconteceu nesse caminho? E aí a gente vê muitos transtornos acontecendo. Então, é depressão. São muitas crianças e adolescentes que estão passando por várias coisas, várias dificuldades, porque não conseguem mesmo acompanhar esse tipo de ensino e não se adequam a ele. Mesmo medicalizadas. E eu estava até conversando ontem ainda com o Ricardo. A quantidade de atividades, né? Então, a criança ela não tem paz, né? Para falar assim, meu Deus, eu vou ali jogar uma bola com os meus amigos. Não pode. E o seu inglês? E o seu judô? E a natação? E a aula de balé? Sabe? É tanta coisa que, assim, é uma agenda para uma adolescente, assim, com uma agenda tão lotada, né? Para uma criança com uma agenda tão lotada. Isso eu acho, assim, dá dó.
porque eles estão perdendo. Claro, não estou aqui fazendo apologia à malandragem, não, Sim, né? sim. Mas eu estou dizendo o seguinte: tem que haver um equilíbrio, né? Entre a responsabilidade com os estudos, com os deveres, mas também, né, eles são crianças, são adolescentes, eles precisam viver essa fase também. Mas aí a gente entra nessa parte da terceirização mesmo da educação. Sim. Porque os pais trabalham o dia inteiro. Onde vão deixar esses filhos? Nas outras atividades. Verdade. Mas assim, a que preço isso? Porque ele fica fazendo várias atividades durante o dia inteiro. Chega em casa, vai fazer as atividades da escola. Quando que esse adolescente vai realmente vivenciar este mundo, ter experiências? Porque eu acho que adolescente é um mundo de descobertas. Nossa. E quando que isso vai acontecer? Se é sempre priorizado exclusivamente esse estudo. Esse estudo que não tem fim, né? Esse estudo que pra ele não tem significado nenhum. Então, eu acho que aí... voltando àquela parte do caminho, né? Que a escola faz. Então, a escola, ela fala pro pai ir no neurologista, pra mãe ir pro neurologista fazer os exames, ir pro psiquiatra. Mas em nenhum momento esse... E não posso falar em nenhum momento, né? Porque eu não conheço todas as realidades. Mas dificilmente essas crianças, esses adolescentes são encaminhados para um psicólogo, por exemplo. É mesmo, eu pensei que fosse o primeiro passo. Eu pensei, assim, porque, na verdade, até assim, eu vou deixar para falar um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção depois com você, um pouquinho, porque eu tive essa realidade dentro de casa, né? Tenho ainda, mas eu sei que é algo assim muito, muito difícil às vezes, porque a gente não conhece, né? No meu caso, eu não conhecia essa realidade e tive que ir ali aprendendo aos trancos e barrancos como lidar com aquilo, né? Mas prossiga, Kelly. Então, Desculpa. Isso, assim, nas escolas que eu tive mais contato, né, que são dos meus alunos, inclusive alguns que tomam Ritalina, o primeiro encaminhamento foi pro neurologista. Sim. E às vezes a criança ela só realmente tem uma dificuldade de adaptação naquela escola ou tá passando por uma dificuldade familiar que precisa ser investigada. Sim. Então esse aluno ele tem que ser investigado integralmente. Sim. E às vezes aquele neurologista ele faz uma série de exames, mas não entende o que está acontecendo naquela escola. Por que ele não está aprendendo? Por que a gente não tem esse olhar para a escola, para a sala de aula? Sim. E coloca como se ele fosse culpabilizado, ele tivesse uma dificuldade, um transtorno, alguma questão que impeça o processo, né, da aprendizagem. Mas às vezes não é. E Kelly, assim, me diz uma coisa. Agora a gente vai entrando um pouquinho naquela questão. Você que tem assim essa experiência tão grande com essas crianças e adolescentes, com essas dificuldades de aprendizagem, quando você olha, assim, de um modo geral, a criança, você conhece a criança, está lhe dando um acompanhamento, uma assistência, como é que você percebe que se trata de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou que aquilo, de repente, é simplesmente preguiça ou indisciplina? Existem sintomas específicos, né, para o déficit de atenção. Mas como é que você detecta? Tudo bem, você diz que as crianças são encaminhadas, né, para o neurologista, para o psiquiatra, mas até antes de chegar aí, como é que é essa visão ali do professor? Como é que ele detecta isso com um olhar assim clínico ali, antes de passar para a segunda etapa? Primeiro, a escola ela já fala. Ela já chama esse pai, essa mãe desse estudante que apresenta alguma dificuldade na escola. Que dificuldade é essa? Por exemplo, ele não consegue ficar sentado muito tempo, ele conversa muito na sala. Esses são alguns sintomas que a escola já detecta para fazer essa reunião com os pais e os encaminhamentos. Sim. Como eu faço? Como eu tenho eu tenho menor tempo de vivência com aquela criança e com aquele adolescente, né? Porque geralmente a gente marca 1 hora para aula e eu vou 1 vez por semana, ou 2 vezes, 3 vezes, dependendo da demanda daquele estudante. Sim. Mas o que eu vejo, primeira coisa é o contexto familiar. Então, como é que é aquele contexto familiar? Como é que é aquele apoio como é que é o apoio da família àquele aluno? Sim. Porque quando a gente entra na casa, a gente entra mesmo naquela família. Sim. Entra nos problemas, nas dificuldades, nas angústias. Verdade. Então a gente fica imerso ali naquele mundo da família. Isso é importantíssimo. Então a gente já tem uma visão mais
mesmo que eu tenha um menor tempo, eu consigo ter uma visão mais profunda sobre aquela vivência. Então, às vezes, aquela criança... E porque tem dias que a criança realmente não vai estar muito atenta naquele conteúdo. Ou ela não gosta daquele conteúdo e ela não vai ficar mais atenta mesmo. Então, eu acho que o primeiro passo é você conhecer o seu filho e estar atento a ele. Será que ele está tendo dificuldade na escola porque realmente ele não se adequa àquele ensino tradicional? Será que é porque ele está passando por alguma dificuldade que a gente não está conhecendo? Uma dificuldade de interação na escola com os amigos? Sim. Às vezes ele se mudou para uma escola nova e ele não está sendo integrado por aqueles outros estudantes da turma. Será que é uma questão com a professora? São tantos fatores, professores, são muitos fatores. Será que é uma outra questão desconhecida? Então, acho que o primeiro passo é você olhar para o seu filho. Você conhecer o seu filho. Sim. E aí, a partir disso, você como mãe pode identificar algumas coisas. Porque a gente conhece os nossos filhos, né? Eu que tenho uma filha de 7 anos, eu sei, assim, quando ela tá fazendo o dever e ela tá com um pouco de preguiça. Linda! Beijo, Paola! Então, eu sei, assim, quando ela tá cansada, quando ela tá com um pouco de preguiça, quando ela tá com dificuldade naquele conteúdo. Mas é claro que o olhar de mãe, o olhar de pai, não substitui também... complementarmente um olhar de um profissional. Então, o primeiro passo é isso, é você identificar a dificuldade do seu filho. Por que você acha, você de repente elaborar uma hipótese. Por que isso pode estar acontecendo? Eu acho que é porque ele está com um problema aqui na nossa família, e isso pode estar afetando ele. Depois, se você tem uma dificuldade de identificação, você família, você pode levar o seu filho para um psicólogo. Porque ele vai conseguir analisar melhor algumas questões que o seu filho esteja passando e talvez nem ele consiga explorar aquilo, né? Por ele ser muito novo ou porque realmente ele não está conseguindo. E aí, depois, o psicólogo pode dar um outro encaminhamento. Mas, como primeiro passo, família, segundo passo, psicólogo. E aí, um terceiro passo, a gente pode ver um neurologista que realmente pode precisar. Mas é sempre como terceiro passo, nunca como primeiro, nunca como segundo. E a medicação só o psiquiatra pode prescrever. Isso. Só o psiquiatra, né? E eu acho interessante a gente falar desse cuidado com os filhos, né? Porque isso é bíblico, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a gente precisa cuidar realmente deles, né? É isso que você está falando. A família precisa, os pais, né, em especial, precisam cuidar desses filhos. E como eu estava falando, a Bíblia diz que a gente precisa cuidar deles, né? Porque eles não são nossos, eles são propriedades de Deus. E Deus só confiou esse cuidado a nós. E um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus de como a gente cuidou dessas crianças, dos nossos filhos, né? Como é que a gente caminhou com eles, né? Que tipo de valores a gente inculcou na cabecinha deles. Então, tudo isso é cuidado. Então, assim, eu acho muito interessante quando a gente encontra esse apoio, né? No caso, eu encontrei a Kelly. E eu vou falar aqui rapidamente porque, no meu caso, Kelly, eu observava que a Dani estava ali. Ai, meu Deus, mas que preguiça que essa menina tem para estudar. Meu Deus do céu. Gente, não quer parar quieta para sentar e estudar. E eu sempre fui muito centrada. E sempre gostei muito de estudar. E eu achava um absurdo a menina não querer nada com os estudos. E eu ficava incomodada. E às vezes ficava muito brava com ela. Porque eu achava que era preguiça, né? Que o desinteresse dela era motivado pela preguiça. E aí a gente foi ali caminhando e um belo dia a professora da 4ª série da Dani me chamou e falou: olha, a gente está vendo alguns problemas aqui, você não quer encaminhá-la para um neurologista? Eu falei: oi? Eu me assustei, falei: meu Deus do céu, será que a menina tem algum problema assim que eu não, né, que eu não consegui perceber? Ela: não se assuste, é só para a gente investigar. E ali a gente levou a Dani para o neurologista e a gente fez todos os exames e realmente foi detectado, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a partir dali, eu não sabia como lidar com aquilo, eu não conhecia nada. Eu comecei a ler muito sobre isso, comecei a estudar sobre isso e comecei a olhar para a Dani de uma forma diferente,
né? Assim, o esforço que ela fazia para tentar me apresentar um resultado melhor. O rendimento dela era muito ruim. Até que um belo dia, né, eu encontrei um instrumento de Deus aqui, porque eu sempre digo assim, que a gente precisa essas petições a Deus, né, em oração e súplica, com ações de graças, como está lá em Filipenses 4:6. Então, assim, não precisa de acompanhamento, não precisa de nada. Deus vai resolver tudo. Só que Deus, ele realmente pode, ele vai resolver tudo, mas ele usa instrumentos dele, que ele coloca à nossa disposição para caminhar conosco, né, para fazer essa caminhada com os nossos filhos. E a Kelly realmente foi um desses instrumentos de Deus que me ajudou, que acompanhou a Dani. E eu achava interessante, Kelly, você estava falando da metodologia, né? Eu ficava vendo a Kelly dando ali a aula de reforço para a Dani, e a Kelly sempre vinha com uma coisa diferente. E eu olhava, tinham desenhos, era muita cor, você coloria muito, fazia lembretes. Então, são técnicas, não é? Sim. Específicas, não é, Kelly? Sim, e assim, foi interessante você falar essa questão, porque às vezes os pais têm vários caminhos, né? Então, às vezes eu estou dando aula para aquele aluno e aí a mãe faz o diagnóstico. A mãe não, né? Os profissionais fazem o diagnóstico, a equipe multiprofissional faz o diagnóstico e a mãe me apresenta o diagnóstico. Sim. Outro caminho eu, no primeiro dia, já sou apresentada a esse diagnóstico. Sim. Olha, meu filho, fulano, tem TDAH. Uhum. Só que pra mim, assim, nesse primeiro momento, a última coisa que vai me importar é esse diagnóstico, é esse laudo. Sim. Que as mães apresentam como se fosse, assim, um fim, né? Ela tem isso, então ela vai ter dificuldade. Primeiro, eu entendo o contexto familiar, eu entendo a dificuldade daquele adolescente ou daquela criança. E o transtorno, né, no caso do déficit de atenção, né, que a gente tá falando, ele é só um detalhe. Então, eu falo assim, ok, então, para ela, eu vou tentar algumas coisas. Sim. Então, eu vou tentar colorir mais, fazer mais desenho. Quando eu estiver ensinando alguma coisa para ela, eu vou usar frases mais curtas para ela conseguir reter melhor. Então, assim, eu uso algumas técnicas que vão possibilitar a aprendizagem mais eficiente para aquela realidade. Mas o laudo, para mim, é só uma característica que não é a mais importante. Sim. Porque a criança ou adolescente não é aquele laudo, não é o transtorno. Ela é um universo e que precisa ser explorado. E não pode ser considerado assim uma sentença não de, é. né? Olha, você a partir de hoje você tem transtorno de déficit de atenção e acabou, você não vai conseguir nada na vida, você não vai conseguir isso. E são meninos inteligentes demais, com certeza. Muito inteligentes. E eu lembrei de uma coisa da minha infância que eu sempre perdia coisas. Então aquelas vasilhas Tupperware, gente, minha mãe ficava louca. Casaco, sei lá. Todos. Eu praticamente todos. Sombrinha. Assim, então, gente, sombrinha. Então, nem fala sombrinha. Não, mas a tapa, eu acho que o clássico era a Tupperware. E eu já ficava doidinha. Ela colocava na lancheira e falava, a Kelly vai perder. E ela ficava enlouquecendo. Lápis, borracha. Meu estojo estava sempre incompleto. Era triste. Mas, eu falo pra minha mãe, se você conhecesse Ritalina. E se alguém falasse pra você, leve sua filha no neurologista, com certeza eu tomaria. E eu agradeço a Deus, assim, que na minha época isso não era muito comum, exatamente. E aí eu fiquei assim pensando, gente, eu com certeza seria diagnosticada com um transtorno de déficit de atenção. Mas aí o que eu pensei? Hoje, como é que eu consigo aprender? Para mim, a aprendizagem é muito complicada, muito complexa, porque eu preciso escrever o que o professor está dizendo. Além de escrever, eu preciso desenhar, colorir e ler e escutar o que eu escrevi. Então, são 4 etapas. E eu podia ficar chateada. Ai, não, é muito difícil. Quanto esforço para eu aprender. Ai, que chato. Mas eu entendi que o meu processo é esse. Então, o seu processo é outro, o processo de Joaquina é outro, e tudo bem. A gente entende que aquele processo é nosso, se apropria daquele processo, não se vitimiza e fala, meu processo é esse. Que bacana. Então eu tenho 2 caminhos. Ou eu
me vitimizo e sofro. Ai, tô sofrendo aqui. Porque, agora tô fadada a um insucesso total. Ou realmente eu aceito aquilo como uma característica minha e sigo a minha vida, sabendo que eu vou demorar um pouco mais nesse processo. Sim. E que tudo bem. Porque como a gente tá nesse mundo muito rápido, tudo muito imediatista, às vezes quando a criança ou o adolescente entende que o processo dele é esse, um pouco mais demorado comparado aos outros amigos, ele já fica... Ele relaxa mais, ele já vai mais tranquilo, né? Ele fica desmotivado. Ah, você está falando assim, ele se desmotiva por saber que vai aprender, que precisa de um processo com muito mais esforço. Exatamente, com muito mais esforço. Ah, entendi. Mas então por isso que é importante que a família conheça aquela criança de fato, aquele adolescente, e que o adolescente e a criança se conheça também. Sim. Para ele saber qual é o processo de aprendizagem mais eficiente para ele. Eu me lembro que uma vez uma professora da Dani, e eu sempre cobrando, né? E a professora falou assim, Fana, olha só, você tem que entender que o processo dela é diferente. Sim. Se você, para entender o que está escrito aqui nesse papel, você nesse estudo aqui, você leva, sei lá, 5 minutos, talvez ela tenha que ler 3, 4 vezes para chegar nesse ponto. Mas o processo dela é exatamente isso que você está falando, né? Então, assim, no seu caso, entender esse processo te aliviou. Mas você disse que, em alguns casos, a pessoa pode se desmotivar, né? Puxa vida, vai ser tão mais difícil, tão mais trabalhoso. E aí, o que a escola faz? Ela tenta padronizar esses processos, né? Então, aí medicaliza essa criança ou adolescente para que ele fique ali, na mesma linha de aprendizagem das outras crianças. E essa medicação, ela não dá, assim, mais lentidão? Tudo bem que, na verdade, às vezes eles precisam ser desacelerados um pouquinho, mas a medicação, ela não traz ali para um padrão muito, né, de muita lentidão, de muita... Será que não? Não, eu não conheço o que pode acontecer. Assim, eu também não conheço. Eu tenho alguns alunos que tomam, né, que fazem uso da medicação, mas eu não sinto que eles ficam mais lentos... Não. Agora, o que eu acho que é ruim da medicação, para alguns tipos, né? Porque para outros realmente é necessário, é que a pessoa, quando toma, ela desconhece o seu processo de ensino-aprendizagem. Verdade. Então, ele usa aquilo como muleta. Sim. Para sempre. E fica dependendo daquilo. Fica dependendo daquilo. Então, eu tive uma mãe que falou para mim assim, Kelly, mas... meu filho vai usar só por um período. Será que vai ser só por um período mesmo? Porque pode ter aquilo. Ah, mas hoje ele tá em semana de provas. Vai tomar Ritalina. Quando ele cresce, vai pra faculdade. Ai, tá muito corrido, eu não tô tendo tempo pra nada, eu tô muito disperso. Pega a muleta. Vou tomar a Ritalina. E aí você perde esse processo, esse autoconhecimento. Sim. Então, assim, ele não se conhece. Como é que ele aprende melhor? Sim. Ele não sabe. E para ele entender também que é possível ele chegar, né, onde ele quer chegar, sem a medicação, né? Eu acho que cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. O psiquiatra é quem vai definir isso. Mas eu acho que esse autoconhecimento é muito importante também, para a pessoa saber que é possível, sim, ela conseguir conhecer o seu processo, né? Sim, e outra coisa também, só que eu lembrei aqui da psicologia, né? Porque eu tô me formando agora. Oba! É que eu sempre falo com os meus amigos de lá, né? Eu falei, gente, quando vocês estiverem atendendo uma criança ou um adolescente que vem com essa demanda de dificuldade escolar, investiga como é que é essa escola. Como é que é essa relação com a professora. Sim. Como é que ele é na sala de aula. Para vocês não caírem também nessa armadilha de que realmente aquela criança tá com um problema, com um transtorno. Sim. E às vezes não é só uma questão de relacionamento com o professor, a didática Ou seja, pode ser resolvido de uma outra forma. Sim, né? sim. Porque isso também não é falado no curso, né? De psicologia. Sim. Então, a gente fala muito sobre os transtornos, mas não faz essa investigação na escola. Sim. Então, como eu venho da escola, né, da pedagogia, eu falo, gente, vamos fazer esse link, vamos conversar. Que legal, vamos analisar esse contexto escolar
e analisar essa criança e ver o que está acontecendo aí. Isso é muito importante. Agora, Kelly, me diz uma coisa. A questão do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, isso é genético? É uma herança hereditária? Ou seja, o pai tem déficit de atenção, o filho vai ter também, ou a mãe tem, o filho vai ter também. É assim que funciona? Não necessariamente, não é genético. Pode ser, assim, a criança apresentou, Sim. independentemente de alguém na família, de ser o caso, né? Agora, uma outra coisa assim, que me chama muita atenção também, com relação a essa criança, com essa dificuldade, né? Eu estou falando assim, porque como eu já tive um caso assim em casa, eu sei do que eu estou falando também. A criança, ela costuma apresentar também um problema de uma dificuldade, eu diria assim, de socialização. Eu me lembro que com a Dani foi assim, a vida escolar dela, assim, eu ficava com o coração tão apertado, porque ela ia para a escolinha e aí chegava em casa falando assim, mãe, hoje no recreio ninguém brincou comigo. Aí eu ficava tão angustiada. Aí, de novo, então, eram recreios muito solitários, porque ela tinha essa dificuldade de socialização, não por ela queria estar inserida nos grupinhos, com as meninas e tudo. Mas o que acontecia? As próprias crianças não deixavam ela participar das brincadeiras. Por quê? Porque elas não entendiam realmente essa dificuldade que a Dani tinha. Dani falava demais, falava alto demais, era impulsiva demais, né? Então, assim, inquieta demais. E isso eu acredito que incomodava muito as outras crianças. Então, é como se eles falassem, não, eu não vou querer aqui por perto, não. Você está incomodando demais a gente. Então, ela teve essa dificuldade nesse processo assim, de socialização dentro da escola. E eu ficava muito angustiada de ver. Então, é uma coisa assim, muito comum? Acontece em todos os casos ou não necessariamente? Não necessariamente. E eu vejo, quando você estava contando essa história, né, fazendo o relato, eu entendo que a questão da socialização vai mais no nosso ensinar para o nosso filho sobre a diversidade do outro. Sim. Então, se ele só conhece pessoas que falam como ele, que agem como ele, sim, como é que eles vão enxergar este outro? Verdade. Por isso que é importante, antes da gente colocar como uma característica de não socialização a pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção... Então, não é um padrão. Não é um padrão. É a gente entender, nós como mães e pais, entender e ensinar para os nossos filhos e fazer com que eles experienciem outras realidades, sim, outros sim, tipos de comportamento e aprender a respeitar aquilo. Sim. Então a questão, eu acho que era mais, porque eu não posso fazer uma análise, porque eu não conhecia as crianças e não estava naquela época. Então assim, eu tenho muito cuidado com isso, né? A gente cada caso é um se precipitar caso, e falar algo que de repente não correspondia. Mas talvez aquela situação fosse isso, daquelas crianças não terem uma outra realidade, não terem tido experienciado outros tipos de comportamentos de crianças e enxergado a Dani como um diferente. Sim. Um diferente que talvez para elas não quisessem aceitar naquele momento. Isso. E você falou uma coisa muito importante. E aí eu falo de volta, né? É o cuidado com os filhos, né? É o acompanhamento. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios 22, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E mesmo quando ele for velho, ele jamais se desviará dele. E quando a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho, não está falando para eu ensinar o meu filho qual é o caminho que ele deve seguir. Está falando para eu pegar na mão do meu filho. Ensina no caminho. Enquanto vamos caminhando juntos, eu vou te ensinando. Eu vou incutindo na sua cabecinha os valores que você precisa ter. De respeito, de amor ao próximo, né? Isso é o nosso papel como pais. E aí eu diria também, não só dos pais, mas da escola também. E aí entraria essa questão dos papéis, né, que não podem se confundir, eles se complementam. Os pais, eu entendo que naquela educação informal, ele vai fazendo exatamente isso, vai incutindo esses valores, princípios, valores de ética, de moral, valores espirituais, que são importantíssimos, né? A criança precisa ter temor a Deus em primeiro lugar, né?
E a escola, paralelamente, vai cumprindo esse papel de complementação, de ensinar Sim. esse respeito mesmo, né? Eu me lembro que lá na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, certo dia alguém chegou para Jesus e disse assim: Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E aí ele olhou e disse assim: olha, o maior e primeiro mandamento é: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, isso resume a lei e os profetas, né? Então, eu acho que é exatamente isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, né? Esse amor ao próximo. Como é que eu me amo? Né? Então, eu preciso amar o meu próximo da mesma forma que eu me amo, né? Será que eu queria me excluir, me deixar de fora das brincadeiras? Então, assim, eu vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, né? Então, esse amor. E aí a gente vê, como eu falei, né? Essa necessidade desse ensino na família, esse ensino dos pais, juntamente com a escola e ali complementando. E aí a gente estava falando, Kelly, da questão da terceirização, né, da maternidade, terceirização da paternidade. Nessa questão dos papéis, você acha que é um fato, os pais realmente têm mesmo colocado toda a responsabilidade da educação nas mãos da escola, até por conta da correria, da falta de tempo? Ou você acha que, qual é a sua visão como pedagoga, diante de tudo aquilo desse quadro que você tem visto? Está funcionando assim mesmo? É uma coisa geral? Só complementando o que você estava falando, né, sobre o amor ao próximo, o respeito ao outro. Eu acho assim, quando o seu filho, né, que não tem um diagnóstico, não tem um laudo, ele se vê numa turma que tem alguém com diagnóstico, isso já é muito compartilhado ali naquela sala, né? Sim. Fulano tem TDAH, fulano eles já tem sabem, síndrome de Down. Sim, porque a notícia já se espalha. E o que você, como mãe, como pai, precisa fazer? Você como família, né? Sim. Porque às vezes a criança ou adolescente não mora com o pai, não mora com a mãe, mora com uma tia, com uma avó ou com outro cuidador. O que esse cuidador precisa fazer? Não é assim, fulano tem TDAH, tenha mais paciência com ele. Não. Cada um tem suas particularidades. Você precisa respeitar cada uma delas. Porque eu sou diferente de você. Sim. E eu preciso te respeitar. Não porque você tem algum transtorno ou tem alguma dificuldade, outra dificuldade. Não, eu tenho que respeitar porque você é uma outra pessoa. Sim. Eu tenho que respeitar o outro. A minha individualidade. A sua individualidade. Né? As minhas características. Então, respeita o Joaquim porque ele tem síndrome de Down, meu filho. Não. Você precisa respeitar o Joaquim porque ele é um ser humano que precisa de respeito. Sim. É ensinar para essa criança que todo mundo tem suas individualidades, suas particularidades, suas limitações, né? Exatamente, todo mundo tem. Eu tenho as minhas, Sim. Tive na escola, eu tinha mais dificuldade nessas matérias de exatas. Outros poderiam ter mais dificuldade em português ou qualquer outra disciplina, ou prestar atenção na aula. Enfim, todo mundo tem suas limitações. Sim. E elas precisam ser respeitadas. Sim. Não porque alguém tem um laudo. Sim. Que comprove aquela limitação. Não. Ela tem que ser respeitada como um ser humano. Porque é o meu próximo, né? Isso. Então, assim, não ficar colocando aquela pessoa como se ela fosse realmente aquele transtorno. Respeite o outro por causa disso. Não respeite o outro. Essa frase já é completa. É interessante também porque, de repente, a própria criança, na esperteza, e eu estou dizendo isso porque aconteceu, na esperteza, mãe, olha, isso aqui eu não vou fazer não, porque você sabe, né, eu tenho déficit de atenção. Falei, menina, vem aqui, você pode sim, você é capaz de fazer. Né? Então, assim, eu sempre mostrava para ela que ela não pode ficar se vitimizando, né? Exatamente. Muito embora, na escola, ela teve alguns privilégios por conta não sei nem se a gente chama de privilégio, né? Foram os ajustes que foram sendo feitos em razão desse laudo que ela tinha, né? Então, ela tinha que se sentar num determinado lugar na sala de aula, ela não podia ficar sentada perto de janela, ela tinha que estar sempre mais no centro da sala, para o foco ficar ali mais, né? Para ela ficar centrada.
tinha a questão das provas. Muitas vezes nas provas ela podia estar numa sala diferenciada por conta de às vezes um barulho ou outro que se dispersam muito facilmente, né? Então ela tinha essas questões. Então acho que de repente ela falou: então deixa eu me aproveitar um pouquinho mais aqui, né? Às vezes para fazer uma tarefa de casa. Mãe, você sabe que eu tenho déficit de atenção. Ô, menina! Isso, mas aí a família, os cuidadores, eles sabem o que é, né, aquilo. Porque é muito confortável para eles. Não, mas eu não vou fazer porque eu tenho dificuldade. Eu vou fazer esse exercício porque eu tenho dificuldade. Mas você sabe ali o que é realmente dificuldade e o que realmente não é. Exato. Os pais sabem. Sabem, não tem jeito, não é? É assim. É verdade. Mas então, falando da terceirização, realmente, assim, eu vejo muito isso. Por conta do que eu já tinha te falado, né? Dessa questão do pai trabalhar o dia inteiro, da mãe trabalhar o dia inteiro, do cuidador, né? Trabalhar o dia todo. E ao invés dessa criança e adolescente ficar em casa sem fazer nada. Sim. Porque enquanto eles não estão produzindo, eles não estão fazendo nada, né? Na visão de muitas pessoas. Exato. Eles colocam esses filhos em diversas aulas. Então, eles chegam à noite em casa, tendo que cumprir também a demanda da escola. Sim. Que é muito alta. Sim. Com prova, com estudo, com trabalho. E trabalhos dificílimos, né? A Dani chegava pra mim com umas coisas que eu falava: meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, não. Então acaba que a família, ela estuda junto. Ela estuda a prova, ela faz trabalho Equação junto. do segundo grau, meu Deus. E acaba acontecendo isso mesmo. Mas isso é um problema, porque quando esses pais terceirizam a educação e colocam a responsabilidade só para a escola, eles perdem um pouco aquele filho. Sim. Porque ele não conhece aquele filho. Sim. E aí, porque ele chega em casa à noite, já tá cansado. E acaba ficando o cuidado com aquele filho, né? O olhar para aquele filho no final de semana. Sim. O cuidado, assim, que eu tô falando é nessa questão do contato. Sim, é o vínculo parental, né? Ela perde esse vínculo ali, então, né? Aí, às vezes, a escola chega com algumas questões e o pai não reconhece aquilo. Mas meu filho está fazendo isso. Meu filho está conversando dessa maneira na sala, não é possível. Meu filho... ele esteve envolvido numa confusão com um aluno na escola, porque você vai perdendo aquilo com o seu filho. E você passa a desconhecer aquele serzinho, né? Aquela criança, aquele adolescente que está ali junto de você, assim, né? Pelo menos no mesmo espaço físico, mas que você não conhece. Isso, né? mas aí... E como resolver isso, né? Como resolver isso, Como Kelly? resolver isso? Me diga. Olha, então vamos imaginar essa situação. O pai trabalha, a família, né? Trabalha o dia todo e consegue encontrar este filho à noite. No mínimo, 1 hora por dia, a gente consegue doar para este filho. Investir na vida dele. Exatamente. Né? E então, na nossa relação, né? Sem cobranças. Você fez isso, você fez aquilo. Tudo bem, você pode cobrar para ver o que está acontecendo. Mas, depois dessa cobrança inicial, tenha esse contato com esse filho. Converse com ele. Sobre coisas triviais mesmo. Sim. Assistam filme. Sim. Ou façam alguma coisa juntos. Porque aí você pode pensar, mas a gente já está cansado, tô estressado. Mas isso é muito importante. Sim. Então vai fazer uma pipoca, converse com ele como é que foi o dia dele. Eles, às vezes, os adolescentes não gostam muito de contar, né? Não. Foi tudo bem. A escola é chata. Mãe, foi legal. Foi legal. Então, assim, tenta investir esse tempo, pelo menos 1 hora por dia, para esse filho, para esse adolescente. Sem cobranças. Então, esquece as cobranças, cobra primeiro, chega, já cobra. O que você fez? Não. E depois, tem esse momento com esse filho. Mesmo que seja, assim, algo muito simples. Mas pra ele vai ser muito significativo. Porque, assim, o que a gente mais ouve, né? As pessoas chegam pra mim e falam assim: Fana, mas você não sabe de nada. Você não sabe como é que é minha vida, minha filha. Eu trabalho o dia inteiro. Chega à noite, você pensa que eu vou descansar? Não. Eu já tenho que preparar o almoço do dia seguinte, né? Pra deixar tudo no jeito. Porque no dia seguinte, 5 horas da manhã, eu tô de pé de novo. Então, como é que se resolveria isso, Kelly? Seria nos fins de semana, talvez. Sim. Né? Para tentar ali resgatar aquele tempo que você não teve durante a semana. Não é por culpa sua, por conta da sua atividade, do seu trabalho, da necessidade mesmo, né? Sim. Então, eu acredito que nos fins de semana, então,
sei lá, dar um passeio no parque, né? Adolescente não gosta muito de acompanhar pai e mãe em passeiozinho de parque, não. Então a gente, é o que você falou, cada criança uma realidade. Sim, às vezes ela gosta, por exemplo, o adolescente gosta de... Vamos colocar aqui, deixa eu ver o que meus adolescentes gostam. De mangá. E aí você pode falar, meu filho, encontrei, olha que legal, me mostra um. Ai, me conta uma história. Eu achei isso aqui interessante. Ai, me indicam, vamos ver um anime esses dias. Então, assim, você entrar naquele mundo do seu adolescente. Sim. Pra criança, você pode contar uma história na hora que ela for dormir. E é muito importante que você verbalize o quanto aquele seu filho é importante. Sim. Então, que você ama ele, que você tá lá pra qualquer coisa, que você vai dar o suporte que ele precisa. Kelly, você pra tá ele falando, se sentir acolhido e você e tá amado. falando uma coisa bíblica também. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente já tá estressado por conta do trabalho, né? Cansado, e aí você ainda lida com essas questões dos filhos, né? As dificuldades deles e tudo. Acontece, a tendência é você, menino, sai daqui, menino, não, você não dá para nada. Então, assim, a questão, eu estava até conversando isso numa outra entrevista que a gente fez aqui no canal com a Rosana, beijo, Rosana, ela dizendo o seguinte, olha, a gente precisa aprender a declarar as bênçãos sobre os nossos filhos. Nós somos autoridade espiritual sobre a vida deles. Então, assim, muito cuidado com as palavras, né? Com as expressões, com aquilo que eu estou profetizando sobre a vida do meu filho. Filho, você é um desatento mesmo. Você é um zero à esquerda, menino. Não dá para te pedir nada mesmo, não dá para contar com você. Então, assim, vamos tentar, pelo menos, começar a substituir, né? Eu diria assim, ao invés de fazer isso, reclamações, críticas, julgamentos, né? Vamos passar realmente a profetizar. Eu tenho feito isso, eu aprendi muito, né, a fazer isso sobre a vida da Dani. Dani, você é uma filha maravilhosa, né? Muito embora às vezes ela tenha feito alguma coisa assim, filha, eu sei que você errou aqui, mas eu sei que você é uma menina boa e que você vai corrigir. Né? Eu sei que você é capaz, né? Em várias questões da Dani, né? Ela fala, mas eu não vou dar conta. Vai, filha, você é capaz, né? Você é uma filha de Deus, né? Deus te ama, então Ele conta com você, Ele tem projeto para a sua vida. Então é exatamente isso, é você colocar o seu filho, né, nesse patamar, né, de que eu sou capaz, eu consigo fazer, né? E para ele se sentir importante, né? Sim, amado, respeitado, né? Era isso que eu queria dizer mesmo. E às vezes nesse contexto de teletrabalho é muito complicado, né? Porque você tem o trabalho, as demandas do seu trabalho, e tem seus filhos pequenos, assim, nesse contexto de filhos pequenos. Que a minha tem 7 anos. É enlouquecedor. Mas assim, às vezes eu paro e falo, ai, te amo. Quero comer. Ela quer fazer tudo. Mas eu paro e falo, eu te amo, aí vou dar um abraço, chamego. E pra ela isso é muito importante. Olha só. Então quando ela vai dormir, eu falo, eu te amo, eu tô aqui sempre com você e tal. E pra ela já se sente acolhida. Mesmo que num determinado dia aquele contato seja pouco, seja mínimo, assim, pro meu padrão, assim, de mínimo. Sim. Porque cada um tem o seu, né? Mas aquilo teve qualidade, já preenche, né? Isso, então aqueles 10 minutos que eu fiquei brincando realmente... E naquele momento, de fato, não lembrando de outras coisas, imersa naquele momento, pra ela, às vezes, aquilo é suficiente. É muito importante, né? E pros adolescentes, eu acho que a gente entrar um pouco nesse mundo. Porque eles falam muito sobre esse mundo pra gente. Então, é um mangá, é uma coisa que eles fazem, por exemplo, na cozinha, é um desenho que eles fazem. Então, cada um, você pega ali aquelas potencialidades e você traz pra você. E você aborda com ele sobre aquilo. Pra você ficar mais próximo. E ele pensa assim, nossa, minha mãe se importa comigo, né? Nossa, minha mãe, ela quer saber o que eu tô fazendo, né? Meu pai, né? Ele quer estar comigo aqui. É tão importante isso, né, Kelly? Nessa caminhada deles, né? É muito importante. Isso é cuidado, é o cuidado que eu tô falando. Os nossos filhos são herança do Senhor. Então, a gente precisa cuidar. Kelly, eu queria que você falasse também um pouquinho aqui sobre um projeto novo seu que você está desenvolvendo, que se chama
Rede Voa. Isso. Eu vi a senhorita Kelly outro dia dando uma entrevista para um canal de televisão. Falei, gente, mas essa Kelly tá muito famosa. E aí eu vi ela falando desse projeto, eu achei muito interessante. E eu queria que ela falasse um pouquinho agora para vocês aí sobre esse projeto. Como é que ele funciona, como é que ele nasceu, qual o objetivo dele, Kelly? Então, assim, tudo começou em 2019. Porque eu tive a Paola eu fiquei grávida em 2014. E aí eu peguei licença maternidade quando ela nasceu, 6 meses, e depois tranquei por 1 ano. Aí eu pensei assim, nossa, mas eu tô muito nesse papel de mãe só, né? E o papel de mãe, ele abarca todos os outros. Então você é mãe só. Aí eu falei, gente, eu quero voltar a ser estudante, eu quero fazer minhas coisas, eu quero ser mulher, eu quero ser estudante, eu quero ser amiga. Eu não conseguia fazer nada. Eu só tava sendo mãe. Aí eu voltei pra UNB. E aí a Paola ficava com a minha mãe. Durante as aulas. Eu pegava só 2 matérias. E aí, em 2019, eu pensei assim, gente, eu queria muito, né? Seria muito interessante se tivesse aqui mesmo na universidade um espaço onde a gente pudesse deixar essas crianças enquanto a gente assistisse às aulas. Olha que bacana. Ou estivesse participando de algum projeto dentro da universidade. E aí a minha amiga falou assim, então vamos escrever esse projeto? Olha só, olha a importância dos amigos aí, aquele que te estimula, que te puxa, que e fala assim, vamos lá. Vamos embora, vamos pra frente. Aí a gente escreveu sobre esse projeto e também levamos para as instâncias lá da universidade para que as pessoas conhecessem um pouco mais do que a gente estava propondo. E para ver se era viável também essa proposta, né? Aí a gente conversou até com a reitora, inclusive, e depois veio a pandemia. E a gente teve que parar tudo isso. Então, agora que as coisas estão voltando ao normal, né, ao novo normal, a gente quer retomar com o projeto. E agora a dificuldade maior é conseguir um espaço com segurança. Porque não adianta as crianças irem para esse espaço. Segurança sem um mínima. Suporte ideal, né, para elas ali, exatamente, um espaço assim que não atrapalhe também as atividades acadêmicas, porque alguns professores, eles realmente eles não querem nem que as crianças estejam na universidade, nas aulas. Imagina ter um dia a dia com elas lá dentro. E ainda mais agora, né, com os últimos acontecimentos também dentro da universidade, né? Eu vi pela televisão. E é muito importante que a gente tenha um espaço com segurança para essas crianças. Então agora é um momento de retomada para que a gente consiga esse espaço. Então é como se fosse uma rede de apoio para essas mães, né? Para deixarem as crianças. Enquanto elas desenvolvem algumas atividades lá. Por exemplo, o ideal é que a gente consiga o apoio de outros cursos e que cada curso venha trazendo uma contribuição. Então, por exemplo, alguém da nutrição fale um pouco com essas crianças sobre os alimentos. Que legal. Ou fale com os pais sobre uma dieta adequada para uma determinada faixa etária. Ou outro curso, por exemplo, de comunicação, venha trazer uma outra contribuição. A gente está aberto para as contribuições de todos os cursos. Com certeza. Que quiserem, mas precisa ser um espaço realmente seguro. Tá, e em que pé que está esse projeto? Assim, está em fase de análise? A universidade está analisando ainda para ver as possibilidades? Como é que está? O que a gente queria, de fato, é que ele se tornasse um projeto de extensão. Então, a gente tem uma professora, porque não adianta nós, alunas, encabeçarmos isso. Porque precisa do apoio de uma professora lá. E aí a gente tem uma professora que a gente fala que é a professora madrinha, que é lá da psicologia, que é a Gabriela Mieto. E aí a gente vem conversando sobre a viabilidade desse processo. Porque parece que tem alguma coisa parecida lá no Paranoá. É mesmo? Né? No Paranoá, se eu não me engano. Isso. E aí eu vou ver com as pessoas, né, que fizeram, que implementaram, ver como é que elas fizeram, né, as etapas do planejamento, como é que elas conseguiram concretizar para a gente levar lá para a Universidade de Brasília, do nosso campus, né, porque na UNB também de lá. Paranoá, Planaltina, agora eu não lembro. E para a gente conseguir implementar lá no campus da Asa Norte. Aqui, né? Não, o que é bom precisa ser
compartilhado Sim. mesmo, né, Kelly? Porque seria, assim, um apoio muito grande para essas mães, né? Porque eu penso assim, gente, a pessoa vai para a faculdade, ai, meu Deus, onde é que será que está meu filho? Meu Deus, será que está sendo bem cuidado? Oh, meu Deus, hoje não teve creche. É muita coisa na cabeça de uma mãe, né, de um pai, né? Então, assim, traria assim, um sossego mesmo, de saber, não, eu estou aqui, estou fazendo as minhas atividades, estou na minha vida acadêmica, mas eu sei que o meu filho está aqui pertinho de mim, está sendo bem cuidado, está protegido, né? Então, isso é muito importante. Kelly, eu já falei aqui que você é um instrumento de Deus, né? Que, assim, foi muito usado por Deus, não só na minha vida, com a Dani, com o Ricardo, mas também eu acredito que com outras mães, com outros pais, né, que estejam passando ou que já passaram por dificuldade com as crianças, com os adolescentes, na questão do aprendizado, e não só do aprendizado, né, mas na vida comportamental deles também, na vida familiar, porque você falou uma coisa muito importante, você se joga, né, você está ali dentro do contexto da família. E isso é muito importante, porque te traz informações preciosas de como lidar com aquela criança e com aquele adolescente. E, assim, para a gente encerrar, eu vi eu estava lendo sobre a arte de educar. E eu achei uma história muito interessante que diz que uma professora, ela chegou no primeiro dia de aula, eram uns alunos de 5ª série, e ela chegou lá, e aquele primeiro dia de aula, já começou a sondar os meninos e tudo. E desde o primeiro dia de aula, ela começou a ver que um garoto que ficava ali perto da primeira carteira, o nomezinho dele era João Pedro. E aí ela viu João Pedro sempre muito desatento, sempre com a roupa muito suja, ele às vezes até dormia em sala de aula. E ela começou a ficar até muito aborrecida com aquele comportamento daquele garoto, né? E ela, gente, mas... E foi ficando aborrecida. Ela disse que chegava um momento que ela tinha até prazer, ainda corrigia a prova dele, dar uma nota ruim, sabe? Porque de tanto que ele incomodava ela com aquele comportamento tão desinteressado. Ela falou assim, gente, eu vou investigar um pouquinho, que é exatamente aquilo que você estava falando, né? O que está acontecendo? Por que essa criança está apresentando esse comportamento? E ela disse que foi lá na secretaria, pegou a ficha escolar, né, daquela criança e começou a olhar desde o primeiro ano. Aí olhou lá no primeiro ano. João Pedro é um aluno muito brilhante, se relaciona muito bem com os professores, com os colegas. Segundo ano, João Pedro é um aluno muito brilhante, porém, ele está passando agora um problema muito difícil com a mãe, que foi diagnosticada com uma doença muito grave e que foi desenganada pelos médicos. Aí, no terceiro ano, está lá registrado na ficha do João Pedro. O João Pedro é um aluno que o rendimento está caindo muito, afinal de contas, a mãe dele morreu neste ano e ele está apresentando muita dificuldade. O pai não manifesta interesse em acompanhá-lo na vida escolar, enfim. Aí, no quarto ano, ela olhou lá que João Pedro era um aluno que estava muito desinteressado, já estava incomodando em sala de aula, dormia o tempo todo, não tinha interesse por mais nada. E aí diz que quando essa professora leu todo esse relato, né, ano a ano, ali, de tudo que foi acontecendo na vida desse garoto, né, ela diz que chorou muito e falou assim, gente, eu preciso mudar o meu olhar com relação a essa criança, né? E aí diz que ela começou a se importar mais com ele, a cuidar dele. Na verdade, o que aquele garoto queria era colo, era atenção, né? Ela entendeu isso. E ela começou a tratá-lo de uma forma, assim, diferente mesmo, mais carinhosa, chamando ele, assim, aconchegando mais, né? E diz que esse menino começou a deslanchar, começou a apresentar novamente rendimentos excelentes, começou a apresentar notas boas, um comportamento exemplar e tal, e foi seguindo. E ali ela terminou ali o ano, cada um seguiu ali o seu rumo. Aí, depois de muitos anos, 12 anos depois, ela recebeu na casa dela um convite de uma formatura. Aí ela foi olhar, quando ela viu, era a formatura do João. E ela foi nessa formatura e lá ela se encontrou com esse João Pedro. Diz que eles se abraçaram assim e o João Pedro disse assim para ela, que bom que você veio, porque eu tenho que te agradecer, né? Porque você olhou para mim de uma forma diferente. Muito obrigada, muito obrigado pelo que você fez por mim. E ela falou assim, pois eu vim aqui, João Pedro, para te agradecer, porque você me ensinou a ouvir
o clamor, a ouvir a súplica do coração das pessoas. Aquilo que estava lá dentro dele, dentro da alma, ele conseguiu fazer com que ela ouvisse, né? Então eu achei essa história linda. Então isso é a questão do educar, né? Que vai muito além de prova, de questões acadêmicas, vai muito além, né? Sim. Fala de cuidado mesmo, e é exatamente isso que a Kelly se propõe a fazer. Nos ajudar como pais nessa missão mesmo de cuidar dos nossos filhos, de andar com eles, né? De ensinar. E é isso exatamente que a Kelly se propõe a fazer. E agora, Kelly, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho. Você vai olhar para ali e vai deixar um recadinho para esses pais, né? Que talvez nesse momento estejam vivendo assim, essa situação tão assim difícil, eles estejam perdidos, sem saber como lidar com as questões dos filhos, que são crianças, às vezes que são adolescentes, né? Então, assim, deixa um recadinho para esses pais aí, para eles poderem se nortear de repente, né? Como fazer, porque isso aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você agora também. Sim, e você tocou assim num ponto muito importante dessa questão de que às vezes os pais valorizam muito só essa parte da escola. O seu filho é muito mais do que a escola, do que uma nota baixa, do que uma nota boa. Às vezes ele pode tirar notas boas e não estar bem emocionalmente. Sim. Então é muito importante que você olhe para o seu filho, conheça o seu filho, tenha bons momentos com o seu filho. Se for com 30 minutos do seu dia, se for durante 1 hora, se você conseguir um período inteiro para estar com o seu filho, escute o seu filho, conheça o seu filho. Acho que a questão mais importante, porque quando a gente conhece o filho, a gente consegue entender as dificuldades que ele tem e as potencialidades também. Sim. Que ele pode apresentar. Exatamente. Não só nessa parte escolar, mas em outros campos da vida. Porque o seu filho não se resume só ao desempenho escolar. Com certeza. Que lindo, Kelly. Olha, gente, eu amei esse encontro aqui com a Kelly. Cada vez que eu me encontro com ela, eu aprendo realmente coisas novas, técnicas novas, né? A minha já está assim, já está maior, né? Mas assim, ainda assim a gente tem algumas questões para lidar, né? E eu queria deixar para você também que está aí nos assistindo o que a Bíblia fala sobre, a gente falou aqui também, sobre o cuidado com o outro, né? A questão da gente respeitar as limitações das pessoas, da gente respeitar o espaço do outro, o processo do outro, o caminhar do outro, né? A Bíblia diz assim, lá em Efésios, diz assim, Paulo falando, né? Suportai-vos uns aos outros em amor, né? Quando ele fala isso, ele não está falando para eu tolerar, deixa eu tolerar essa pessoa aqui. Ele está falando de sermos suporte, né? Suportes na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que caminham conosco. Então, a gente precisa ser essas pessoas, né, que apoiam o caminhar do outro, né? A gente não está aqui para cancelar, para rejeitar, para desprezar, para julgar, para criticar. A gente precisa, né? Eu falo que a gente está na nossa caminhada, né? A nossa vida é uma caminhada cristã, onde a gente não pode sair deixando pessoas desfalecidas, abatidas pelo meio do caminho. Opa, o seu irmão caiu, deixa eu pegar, deixa eu ajudar a levantar, né? Porque lá na frente podemos ser nós a precisarmos desse apoio, dessa mão estendida, né? Então, que nós sejamos essas pessoas que apoiam, que são suportes nas vidas das outras pessoas, né? E eu tenho certeza, assim, que a Kelly é um grande suporte na vida de muitas pessoas aí. Ela tem ajudado, né, o caminhar dessas crianças com seus pais, ensinado muitas coisas boas para essas famílias também. E aí, Kelly, se alguém quiser assim, meu Deus, eu quero muito falar com a Kelly, eu vou pedir para você, eu vou deixar, você tem um Instagram que você queira
passar que você possa? Posso passar. Então tá bom. Então depois eu vou deixar aqui pra você, ó, vou deixar aqui anotadinho o Instagram da Kelly. E qualquer dúvida, você pode falar comigo também pelo meu Instagram, Fana_Lopes. Você pode falar comigo lá no direct, né? Deixa um recadinho lá, ou no seu comentário aí, faça um comentário aí nesse videocast, fala o que você achou, né? Tenho certeza que você gostou muito da Kelly, porque eu amo essa menina. Ela é uma fofa, uma querida mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente tá, para a próxima semana, a gente já tem vídeo novo aí no canal também. Então fica aí com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal da Fana Lopes, faça isso agora, né? É muito simples. Vai lá no YouTube, clica lá, ó, Fana Lopes, clica lá na opção todas para que você esteja sempre atento aí todas as notificações, a tudo que eu for postando. Se inscreva no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Mais alguma coisa, editor? Ai, perdão, olha, o editor tá me lembrando aqui que tem um presentinho para minha convidada. Desculpa, olha só, cada convidado meu recebe um presentinho. Então vou deixar essa caneca super chique aqui, ó, gente, da Fana Lopes. Gente, que chique. Olha, ainda tá dito assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. É uma caneca da Fana Lopes e é com muita alegria, Kelly, que eu vou te entregar esse presentinho. Ai, obrigada. Gente, arrasou. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho da companhia de vocês. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.